A verdade mais dolorosa sobre gente tóxica é esta. Muitas vezes, elas só continuam machucando você porque perceberam que você sempre volta, sempre responde, sempre tolera, sempre tenta consertar o que nunca dependeu só de você. E aos poucos, sua paz começa a ser negociada por migalhas de atenção. Talvez você esteja cansado disso, cansado de pensar demais, sofrer demais e carregar relações que só drenam sua energia. Mas hoje, você vai aprender 7 lições estoicas que podem libertar sua mente dessas conexões destrutivas sem ódio. Apenas com clareza, autocontrole e dignidade. Então já curta o vídeo, inscreva-se no canal e fique até o final. Porque uma dessas lições pode mudar a forma como você se relaciona para sempre. Lição 1. Pare de implorar atenção. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite. A dor de perceber que você está tentando demais para permanecer na vida de alguém. Você manda mensagem primeiro. Você releva atitudes estranhas. Você aceita migalhas emocionais fingindo que está tudo bem. E o pior não é a rejeição. É a lenta sensação de estar se abandonando para não ser abandonado pelos outros. Mas ninguém admite isso. Muita gente chama isso de amor, chama de paciência, chama de lutar pela relação. Só que às vezes, o nome real é medo de ficar sozinho. Epicteto ensinava que sofrimento nasce quando colocamos nossa paz nas mãos daquilo que não controlamos. E você não controla o interesse de ninguém. Não controla mensagens frias. Não controla consideração. Não controla permanência. Você controla apenas uma coisa: o quanto está disposto a se diminuir para receber o mínimo. A mente ansiosa quer correr atrás. A mente treinada aprende a observar. Essa é a diferença. Imagine um lago agitado pelo vento. Quanto mais o vento sopra, mais a água perde clareza. Assim também funciona sua mente quando você vive tentando interpretar sinais, respostas demoradas e mudanças de comportamento. Quem vive implorando atenção perde a capacidade de ouvir a própria dignidade. Agora vem a verdade. O celular vibra sobre a mesa. Você olha a tela. A mensagem finalmente chegou. Mas dessa vez você percebe algo estranho. Não sente paz, sente alívio. E relações saudáveis não deveriam parecer abstinência emocional. Essa é uma verdade desconfortável. Às vezes, você não sente falta da pessoa. Sente falta da validação que ela dava de vez em quando. Outra verdade difícil: quem realmente valoriza sua presença raramente faz você duvidar dela o tempo inteiro. Sêneca dizia que a mente sofre mais pela imaginação do que pela realidade. E quantas noites você perdeu criando histórias na cabeça enquanto o outro apenas seguia a vida normalmente? Impulso quer resposta imediata. Razão quer paz duradoura. Faça algo simples hoje. Pare de iniciar todas as conversas por alguns dias. Observe quem realmente procura você quando não está disponível emocionalmente o tempo inteiro. Não como jogo, mas como clareza. Porque maturidade emocional também é perceber onde sua energia está sendo desperdiçada. E quando você para de implorar presença, algo muda dentro de você. Sua autoestima começa a respirar novamente. Sua mente desacelera. Seu valor deixa de depender da atenção alheia. A paz começa quando você para de negociar o próprio valor. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, é a vida mostrando quem realmente permanece sem precisar ser convencido. Lição 2. Nem toda bondade merece acesso. Pessoas emocionalmente cansadas costumam cometer o mesmo erro. Confundem bondade com obrigação de suportar tudo. Elas escutam demais, perdoam rápido demais, toleram o que já deveria ter terminado há muito tempo. E lentamente começam a viver como uma casa sem fechaduras. Qualquer um entra, qualquer um deixa bagunça, qualquer um leva a paz embora. Essa é a parte perigosa. Porque gente tóxica raramente invade de forma agressiva no começo. Muitas vezes, ela entra através da culpa, da manipulação emocional ou da sua dificuldade de dizer não. Marco Aurélio dizia que a mente precisa ser protegida como uma fortaleza. Não porque o mundo seja sempre cruel, mas porque nem todo mundo merece acesso ao seu emocional. E isso muda tudo. Você não precisa odiar alguém para criar distância. Não precisa discutir para colocar limites. Não precisa se explicar o tempo inteiro para preservar sua saúde mental. A mente carente teme desagradar. A mente madura entende o preço de se abandonar. Agora vem a verdade.
Algumas pessoas só gostam da sua presença enquanto você aceita tudo calado. Quando você começa a impor limites, elas mudam, ficam frias, se afastam, tentam fazer você se sentir culpado. E isso revela algo importante. Talvez elas nunca tenham respeitado você. Apenas se acostumaram com sua tolerância. Essa verdade dói admitir. Na prática, muita gente vive assim no trabalho, na família e nos relacionamentos. Aguenta comentários ofensivos para evitar conflito. Diz sim quando queria dizer não. Sorri enquanto está emocionalmente exausto. Mas o corpo cobra. A mente cobra. O silêncio interno cobra. Uma chama exposta ao vento perde força pouco a pouco. E é isso que acontece quando você permite acesso constante a pessoas que drenam sua energia emocional. A paz não sobrevive onde não existem limites. O impulso quer manter todos por perto. A razão entende que nem toda companhia merece permanência. Existe outra verdade desconfortável aqui. Algumas relações sobrevivem apenas porque você continua suportando o insuportável. O olhar no espelho fica pesado quando você percebe quantas vezes traiu a si mesmo para evitar desagradar os outros. Então faça isso hoje. Escolha um limite que você vem adiando, uma conversa, uma recusa, uma distância necessária. Não anuncie ao mundo. Apenas pratique. Porque autocuidado não é apenas descansar. Também é retirar acesso de quem destrói sua tranquilidade. E algo poderoso acontece quando você aprende isso. Você para de viver em estado de defesa emocional. Sua mente fica mais leve. Sua presença ganha respeito. Quem se respeita em silêncio ensina os outros a fazerem o mesmo. Mas o próximo passo é onde quase todo mundo falha. Lição 3. O silêncio é mais forte que a reação. Poucas coisas destroem mais uma pessoa do que o hábito de reagir a tudo. Uma crítica muda seu humor. Uma mensagem fria arruína sua noite. Uma provocação ocupa sua mente por horas e, sem perceber, sua paz começa a depender do comportamento dos outros. Esse é o perigo. Porque gente tóxica entende algo que muita gente emocionalmente cansada ainda não percebeu. Quem controla sua reação, controla parte da sua mente. Sêneca alertava sobre isso quando falava da raiva e do impulso. Para ele, a emoção descontrolada transforma a pessoa em escrava do instante. E é exatamente isso que acontece. A mente impulsiva quer responder imediatamente. A mente forte aprende a esperar. Nem toda batalha merece participação. Nem toda provocação merece resposta. Existe um tipo de poder silencioso que nasce quando você percebe que não precisa vencer discussões para proteger sua dignidade. Agora vem a verdade. Muitas vezes, o outro não quer diálogo, quer reação, quer tirar você do eixo, quer provocar culpa, quer manter você emocionalmente disponível para o caos dele. E quando você reage impulsivamente, entrega exatamente o que ele procurava. O celular vibra tarde da noite, uma mensagem atravessada aparece na tela. Antigamente você responderia na hora, tentando explicar, justificar ou se defender. Mas dessa vez, você apenas respira fundo e deixa o silêncio fazer o trabalho que sua ansiedade sempre tentou resolver correndo. Esse é o ponto de virada. Porque silêncio não é fraqueza quando nasce do autocontrole. Um lago só volta a refletir o céu quando a água para de se mover. Sua mente também. Mas isso dói admitir. Às vezes, você não responde porque quer paz. Responde porque teme perder conexão. Outra verdade desconfortável. Quem vive tentando se explicar o tempo inteiro geralmente está diante de pessoas que já decidiram não compreender. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de não ser dominado pelas emoções do momento. Ele entendia algo profundo. O caos externo não precisa virar caos interno. E hoje, você pode praticar isso de forma simples. Antes de responder qualquer mensagem carregada de emoção, espere 10 minutos. Respire. Caminhe um pouco. Volte apenas quando sua mente estiver mais calma que seu impulso. Parece pequeno, mas é assim que o autocontrole começa. Impulso busca alívio imediato. Disciplina protege sua paz futura. A maioria das pessoas destrói relações importantes por 5 minutos de emoção descontrolada. Outras permanecem presas em relações tóxicas porque nunca aprenderam a interromper o ciclo da reação. Quando você domina o silêncio, algo muda. Sua presença fica mais firme,
sua ansiedade perde força. Seu emocional deixa de ser facilmente acessado. E isso incomoda muita gente, porque pessoas acostumadas com sua reação não sabem lidar com sua calma. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é maturidade emocional. Lição 4. Reconstrua-se em silêncio. Existe um momento depois da decepção em que tudo fica estranhamente silencioso. As mensagens diminuem, as expectativas caem, e você percebe o quanto estava emocionalmente cansado tentando sustentar relações que só existiam porque você insistia sozinho. No começo, dói. Dói perceber quanto tempo foi gasto tentando ser suficiente para pessoas que nunca souberam valorizar sua presença. Dói aceitar que algumas conexões terminam não porque você falhou, mas porque elas já estavam quebradas há muito tempo. E aqui está o problema. Muita gente tenta preencher esse vazio imediatamente. Corre para distrações, novas relações, mais barulho, mais validação. Mas Zenão ensinava que a verdadeira força nasce quando o homem aprende a permanecer consigo mesmo sem fugir do silêncio. Porque é no silêncio que a reconstrução começa. A mente ansiosa quer substituir rapidamente a dor. A mente disciplinada entende que certas feridas precisam primeiro ser compreendidas. Agora, vem a verdade. Você não precisa provar seu valor para quem decidiu não enxergá-lo. Essa talvez seja uma das libertações mais difíceis da vida adulta. O mundo moderno ensinou as pessoas a correr atrás de aprovação constantemente. Curtidas, respostas, atenção, reconhecimento. Mas alguém emocionalmente forte aprende algo raro. Nem toda ausência precisa ser perseguida. Algumas precisam apenas ser aceitas. Uma cidade depois da tempestade parece estranha no início. Ruas vazias, silêncio, restos espalhados. Mas é justamente ali que começa a reconstrução. Sua vida emocional funciona da mesma forma. Agora, imagine esta cena. No fim da vida, o imperador romano Marco Aurélio enfrentava guerras, perdas familiares e traições políticas constantes. Cercado de pressão, poderia ter se tornado amargo, impulsivo ou paranoico. Mas em vez disso, escrevia sozinho durante a madrugada, registrando pensamentos para manter a própria mente em ordem. Não escrevia para aplausos. Não escrevia para parecer forte. Escrevia para não perder a si mesmo. Enquanto muitos homens ao redor eram consumidos pela raiva e pelo ego, ele praticava disciplina interior em silêncio. Pequenos exercícios mentais, pequenas pausas, pequenos retornos à razão. E foi assim que atravessou o caos, sem permitir que o caos dominasse completamente sua mente. Esse é o detalhe que quase ninguém percebe. Grandes reconstruções raramente fazem barulho. O impulso quer mostrar mudança rapidamente. A sabedoria reconstrói tijolo por tijolo, em silêncio. Talvez hoje sua vida ainda pareça emocionalmente bagunçada. Talvez existam mágoas, confusão, sensação de vazio. Mas isso não significa fim. Significa recomeço. Essa verdade dói admitir. Às vezes, perder certas pessoas não destruiu sua vida. Apenas interrompeu um ciclo de desgaste que você chamava de amor. O quarto está silencioso. Você senta na beira da cama após um dia longo, sem mensagens, sem distrações, apenas sua respiração desacelerando aos poucos. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe que sobreviver ao silêncio talvez seja o início da sua liberdade. Faça algo importante hoje. Passe algum tempo sem procurar distração imediata, sem correr para redes sociais, sem buscar validação externa. Pegue um papel. Escreva o que essa relação ensinou. Escreva o que ela custou emocionalmente e escreva também quem você não quer mais se tornar. Porque autoconsciência é o primeiro passo da reconstrução. E quando você aprende a reconstruir sua mente em silêncio, algo muda profundamente. Sua presença ganha firmeza. Seu emocional deixa de depender tanto dos outros. Sua paz começa a voltar lentamente. Algumas das maiores vitórias da vida acontecem longe dos olhos dos outros. Mas o próximo passo é onde sua liberdade realmente começa. Lição 5. Pessoas tóxicas precisam da sua reação. Muitas relações difíceis sobrevivem por um único motivo. Você continua reagindo exatamente como esperam. Você explica demais, discute demais, tenta convencer demais, e enquanto isso, a outra pessoa continua controlando seu estado emocional sem fazer quase nenhum esforço. Essa é a parte perigosa, porque manipulação emocional raramente parece manipulação no começo. Às vezes, vem disfarçada de ironia,
silêncio estratégico, culpa ou pequenas provocações constantes, uma frase atravessada, uma ausência calculada, um jogo emocional que deixa você sempre tentando recuperar equilíbrio. Epicteto ensinava que ninguém pode perturbar sua mente sem a permissão da sua interpretação. E isso não significa aceitar desrespeito. Significa entender que sua reação é a última porta que ainda pertence a você. Quem domina essa porta recupera a liberdade. A mente impulsiva quer vencer o confronto. A mente consciente quer preservar a própria paz. Agora vem a verdade. Algumas pessoas não querem resolver conflitos. Querem manter você emocionalmente preso ao conflito. Porque enquanto você reage, continua disponível. Disponível para a culpa, disponível para desgaste, disponível para manipulação. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais você tenta se defender emocionalmente de alguém tóxico, mais energia entrega para aquela dinâmica continuar existindo. Uma chama perde força quando o vento nunca para de bater nela. Sua mente também. Mas isso dói admitir. Às vezes, você continua insistindo porque ainda espera que a pessoa finalmente reconheça sua dor. Outra verdade desconfortável. Quem realmente se importa com você não transforma sua paz em campo de batalha constante. A mente carente quer encerramento emocional imediato. A mente madura aceita que nem toda relação terminará com compreensão ou pedido de desculpas. O trânsito está parado. O dia já foi pesado. E mesmo assim, você continua revivendo mentalmente uma conversa antiga, imaginando respostas perfeitas que nunca disse. Enquanto isso, sua energia permanece presa em alguém que talvez nem esteja pensando em você naquele momento. Esse é o preço invisível da reação constante. Sêneca dizia que sofrer antes do necessário é carregar pesos imaginários. E grande parte das relações tóxicas continua viva dentro da mente muito depois de terminar na realidade. Por isso, faça algo simples hoje. Quando perceber alguém tentando provocar culpa, raiva ou necessidade de justificativa, diminua a velocidade da reação. Não responda imediatamente. Não tente corrigir a percepção da pessoa o tempo inteiro. Não transforme cada desconforto em debate emocional. Às vezes, o maior encerramento é a ausência de participação. Quando você para de alimentar certos jogos, eles começam a morrer sozinhos. E algo poderoso acontece nesse momento. Sua mente volta para você. Seu emocional desacelera. Sua energia deixa de ser consumida por conflitos repetitivos. A paz cresce quando você deixa de participar de guerras emocionais desnecessárias. Pessoas tóxicas se alimentam da sua reação, mas sua liberdade começa no instante em que você percebe isso. Lição 6. Aprenda a ficar sozinho. Existe um medo silencioso que prende muita gente em relações ruins, o medo de ficar sozinho. Por isso, algumas pessoas aceitam migalhas emocionais, aceitam desrespeito, aceitam relações confusas que drenam energia diariamente, não porque estão felizes, mas porque o vazio parece ainda mais assustador. E aqui está a armadilha. Quando alguém não suporta a própria companhia, começa a aceitar qualquer presença para evitar o silêncio. Marco Aurélio escrevia que a mente em paz encontra refúgio dentro de si mesma. Não porque a solidão seja perfeita, mas porque fugir constantemente de si mesmo destrói qualquer possibilidade de equilíbrio interior. A mente ansiosa busca distração contínua. A mente forte aprende a permanecer presente consigo mesma. Agora vem a verdade. Muitas vezes, você não sente saudade da pessoa. Sente medo do espaço vazio que ficou depois dela. Essa é uma diferença importante, porque carência emocional faz o ser humano romantizar até aquilo que o machucava. Você relembra momentos bons, ignora o desgaste constante. Esquece quantas vezes perdeu paz tentando manter aquela conexão viva. Mas isso dói admitir. Às vezes você chama de amor aquilo que era apenas dependência emocional. Outra verdade desconfortável. Quem não suporta ficar sozinho geralmente se torna vulnerável a qualquer pessoa que ofereça atenção temporária. E é assim que muitos ciclos tóxicos recomeçam. Uma casa abandonada por muito tempo parece estranha no silêncio inicial. Mas aos poucos, o espaço começa a respirar novamente. Janelas se abrem, a luz entra, o ambiente muda. Sua mente também precisa desse tempo. A caminhada acontece devagar pela rua quase vazia. Sem música, sem notificações. Apenas o som dos próprios passos. No começo, o silêncio incomoda. Depois, ele começa a acalmar.
Esse é o ponto que transforma tudo. Porque solitude não é punição. É reconstrução emocional. O impulso quer preencher o vazio imediatamente. A sabedoria aprende a atravessá-lo sem desespero. E isso muda a forma como você se relaciona. Quando alguém aprende a gostar da própria companhia, deixa de aceitar qualquer relacionamento apenas para evitar solidão. Sua presença deixa de implorar. Seu emocional deixa de correr atrás. Seu valor deixa de depender da validação constante dos outros. Faça isso hoje. Fique alguns minutos sem distrações, sem redes sociais, sem tentar anestesiar o silêncio. Apenas observe seus pensamentos sem fugir deles imediatamente. No começo, pode parecer desconfortável, porque uma mente acostumada ao barulho estranha a própria presença. Mas aos poucos, algo se reorganiza dentro de você. Sua ansiedade desacelera, sua clareza aumenta. Seu autocontrole cresce silenciosamente. A paz não nasce quando todos ficam ao seu lado. Nasce quando você já não abandona a si mesmo para manter companhia. Solidão não destrói. O que destrói é viver distante de si por tempo demais. E agora, chegamos à lição que muda tudo. Lição 7. Sua paz vale mais que qualquer relação. Chega um momento da vida em que você entende algo profundamente libertador. Nem toda relação merece ser salva. Algumas apenas precisam terminar dentro de você. Sem vingança, sem escândalo, sem necessidade de provar quem estava certo. Apenas silêncio e distância. Porque maturidade emocional não é manter todo mundo por perto. É reconhecer quem destrói sua paz e ainda assim escolher não se destruir junto. Essa é a virada. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que amar era suportar tudo, explicar tudo, permanecer mesmo quando sua mente já estava cansada. Mas o estoicismo ensina outra coisa. Ensina que dignidade também é saber partir emocionalmente daquilo que constantemente fere sua tranquilidade. A mente impulsiva quer ser escolhida a qualquer custo. A mente sábia escolhe primeiro preservar a própria paz. Agora vem a verdade. Algumas pessoas nunca vão reconhecer o que fizeram com você. Nunca vão pedir desculpas da forma que você imaginou. Nunca vão entender totalmente sua dor. Nunca vão devolver o esforço emocional que receberam. E aceitar isso dói, mas também liberta. Porque enquanto você espera reconhecimento de quem feriu você, continua emocionalmente preso ao passado. Essa é uma das maiores correntes invisíveis da vida. O lago finalmente se acalma quando a tempestade termina. Não porque o vento pediu desculpas, mas porque a água deixou de lutar contra aquilo que já passou. Sua mente precisa aprender isso também. O relógio marca tarde da noite. Pela primeira vez em muito tempo, não existe ansiedade esperando uma mensagem chegar. Não existe necessidade de convencer alguém do seu valor. Apenas silêncio. Um silêncio leve, maduro, quase como voltar para casa depois de anos distante de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Quando sua paz deixa de depender da presença, da validação ou do comportamento dos outros. Mas isso dói admitir. Às vezes, você permaneceu em certas relações não por amor, mas por medo de recomeçar. Outra verdade desconfortável. Pessoas que drenam sua paz raramente param sozinhas. Muitas vezes, é você quem precisa finalmente interromper o acesso emocional. E não por frieza, por sobrevivência emocional. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a serenidade nasce quando paramos de lutar contra aquilo que não podemos controlar. Você não controla a maturidade alheia, não controla caráter, não controla reciprocidade, mas controla quem continua tendo acesso à sua mente. E isso basta. Faça algo importante hoje. Pare de revisitar mentalmente pessoas que já custaram paz demais. Pare de alimentar conversas imaginárias. Pare de negociar sua tranquilidade para manter relações frágeis vivas. Escolha a si mesmo desta vez, não com ego, com consciência. Porque existe uma diferença enorme entre solidão e liberdade. Solidão é sentir falta de alguém. Liberdade é não sentir mais falta de si mesmo. E quando você aprende isso, algo finalmente se encerra dentro de você. Sua mente desacelera, seu peito fica mais leve, sua dignidade retorna silenciosamente. Você não precisa vencer ninguém, não precisa convencer ninguém, não precisa perseguir quem escolheu não permanecer. Agora você apenas volta para si. E isso muda tudo. Conclusão.
No começo deste vídeo, talvez você estivesse cansado de carregar relações difíceis, tentando entender por que certas pessoas machucavam tanto sua mente. Mas agora, você percebe algo importante. O maior desgaste não vinha apenas delas. Vinha das vezes em que você se abandonava para manter conexões que destruíam sua paz. Hoje você entendeu que nem toda ausência precisa ser perseguida, nem toda provocação merece reação, nem toda relação merece acesso à sua mente e que sua dignidade vale mais do que qualquer validação temporária. O estoicismo não ensina frieza, ensina liberdade emocional. Ensina que paz interior não nasce quando o mundo finalmente muda, mas quando você aprende a proteger sua mente, controlar suas reações e voltar para si mesmo. Talvez algumas pessoas ainda não compreendam sua mudança. Talvez certas distâncias ainda doam, mas agora você sabe. Autocontrole também é um ato de amor próprio. Então escreva nos comentários qual dessas 7 lições mais falou com você e qual mudança você decidiu viver a partir de hoje. Se esse vídeo ajudou você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também esteja cansado de sofrer por relações tóxicas. E escolha um dos próximos vídeos na tela para continuar fortalecendo sua mente. Até o próximo vídeo.